Bom, me chamo Joelson Moraes e vou fazer uma pequena apresentação de uma atividade prática de mecânica dos solos e geologia para a Faculdade Católica Paulista. Como vocês estão vendo, eu estou aqui num canteiro de obra e vamos fazer esses ensaios tátil, visual, e também vamos utilizar os métodos frigideira e estufa, né, para verificar o teor de umidade higroscópica das amostras que irei retirar. Bom, para isso, para fazer essa extração dessas amostras, eu precisarei utilizar essas ferramentas que estão aqui, né? Primeiramente temos aqui essa escavadeira, né? Essa cavadeira, né? Com 140 milímetros de abertura da sua lâmina. Temos aqui peneiras, né? 3 peneiras com a abertura da sua malha de aço com abertura de 2 milímetros. Temos aqui um fogão elétrico de 127 volts. Temos aqui uma balança digital para fazer a tara, para retirar o peso da massa, né? Para coletar o peso. Temos aqui uma autoclave estufa para poder fazer a retirada da umidade higroscópica por meio do método de estufa, né? Temos aqui uma pá colher que vai ser útil para a retirada do solo quando for fazer a abertura do cilindro, né, do solo. Aqui temos um kit de jardinagem, de pá jardinagem. Temos aqui uma pinça para cadinho tenaz. Temos aqui 3 cápsulas, né? 3 cápsulas para ser utilizada em 3 amostras, né? Temos aqui a piceta plástica de almotolia, né? Junto com a água que está, uma água destilada. Temos aqui um kit Becker, né? Com 3 copinhos. Temos aqui uma treina de 5 metros. Temos uma calculadora comum que vai fazer o cálculo, que vai ser utilizado para o cálculo. E aqui o paquímetro, né, que vai ser utilizado para fazer, para tirar a medida do tamanho da esfera que farei com o material, né, após eu adicionar água. Então vai virar um material plástico. Daí eu vou fazer o cilindro dela, vou fazer as bolas e tirar a medida. Temos ali um pegador. E aqui é uma espátula colher de inox, né, que vai fazer parte desse serviço. Temos aqui um grau, né, com pistilo para homogeneizar, né, para poder fazer a pasta, né, com a retirada do solo. E temos aqui um vidro, né, um vidro, não é aquele que é certificado pela INMR 71, mas isso aqui é um vidro que tem uma das faces esmerilhada, que vai ser útil para fazer esse trabalho e para essa segunda fase. Pelo visto aqui o solo é um solo bastante compactado, tem uma coloração vermelha, né? Isso a gente pode deduzir que tem muito ferro. Bem, como foi solicitado no exercício, fiz a abertura aqui desse cilindro, né? E aproximadamente está dando 54, 53,
de abertura. E daí o material que está sendo retirado daqui, o material que está sendo retirado daqui será utilizado aproximadamente 1 quilo para poder fazer os trabalhos. Como aqui se trata uma argila vermelha, então será utilizado para os frascos, né, as cápsulas, 50 gramas, para a gente poder determinar o teor da umidade higroscópica e também a questão da avaliação tátil visual, né? É de se comprovar por meio dessa observação que isso aqui é um solo bem compactável, né? Onde seu nível de porosidade e impermeabilidade é mínima, ou seja, é impermeável, né? É um solo bom para se fazer, fundações rasas, né? Utilizando sapatas e brocas, né? E por ele ter pouca taxa pouca porcentagem de água, né, dentre as suas gramaturas. Bom, como é o material que a gente conhece, material argiloso, né, tem as suas camadas muito finas, né? Tem as suas camadas muito finas, muito fina, e que automaticamente isso aqui com um grau de compactação, né, mais elevado que se fosse no solo siltoso ou no solo arenoso. Aqui geralmente um solo argiloso é menos do que 0,005 milímetros, né, de espessura, e por isso ele se contrai quando, né, adicionado água, né, quando adicionado a solução. Ele se compacta, né, se transforma numa massa pastosa, e isso a gente vai ver nas próximas demonstrações. Como eu mostrei que está dando aproximadamente 53, né, 53, 54 de profundidade, e é uma abertura bastante razoável para fazer essa coleta desse material para o estudo. Então, como eu falei, é um material bastante que tem uma capacidade, ele é bastante impermeável, né? Utilizando a balança digital, retirei a amostra dessa argila vermelha, né? Agora eu vou pesar. Deu aproximadamente 1 quilo. Isso deu aproximadamente aproximadamente 1 quilo. Aproximadamente 20 quilos. 20 quilos não, aproximadamente 2 quilos e 160 gramas. 2 quilos 160 gramas. 2 quilos 160 gramas desse material.
gente vê que é uma argila vermelha, né? E a diferença dela para o silt, né, é a textura, né? Porque o silt ele tem uma textura média, né, entre argila e areia, que tem bastante porosidade, né? Os torrões se desfaz muito facilmente logo no primeiro contato. Quando se umedece, umidifica, ela tem a impressão que ela se consolida, mas depois ao se manusear, manipular, ela se desfaz. Mas a argila não, ela tem uma resistência, né, à permeabilidade. E daqui vamos fazer o trabalho visual tátil, né? Que é moldar ela no vidro, né? Na placa de vidro esmerilhada, para ver a sua capacidade de erosão, a sua capacidade de compactação. Óbvio, antes de tudo a gente vai ter que destoar através da peneira, vai ter que destorrar, e a partir desse procedimento de destorramento, aí a gente vai passar para outro, que é fazer a modelagem dele com a umidificação, né, ou umidificação com a água destilada. Bom, pessoal, dando prosseguimento na atividade, foi retirada a amostra em campo e agora vou fazer, né, esse prosseguimento para destorramento, né, destorrar o solo, desagregar, né, as partículas menores das partículas maiores dessa amostra. Primeiramente, agora eu vou ter que pesar, né, como vocês estão vendo, é um solo argiloso, então do jeito como eu peguei lá no campo, eu vou pesar agora a tara, tem que ser aí uma média de 50 gramas, e como vocês podem ver, aqui tem 50 gramas. E agora eu vou destorrar, né, para que eu possa verificar, né, a plasticidade desse material. Está segregando. Eu vou desagregar. Está vendo que tem partículas maiores aqui no meio. Então esse aqui, pelo método da mão, eu vou esmiuçar para que possa as partículas menores, né, ser peneirada aqui. Então, a tara, a medida do peso, 50 gramas, com solo úmido, o solo está úmido, está um solo natural. Veja só, está passando nessa malha de aço de 2 milímetros de espessura, sobrou um pouco aqui. Sobrou um pouco, sobrou na verdade pedriscos, que não dá mais
para peneirar. Bem, após peneirado, vamos agora, feito o peneiramento, agora eu vou colocar no grau o pistilo para poder fazer a homogeneização. Vou usar aqui a piceta, né? E através de graus vou estar adicionando a solução aqui para poder fazer a homogeneização. Bom, retirado o material após o peneiramento, né? Como vocês podem ver, agora vou utilizar a água para poder fazer a pasta. Para poder criar a massa homogênea. Após isso eu vou fazer as esferas aqui nesse vidro, né? Vou fazer as esferas desse vidro que tem uma das faces esmerilhada. É óbvio que aqui a gente vê alguns grãos de areia, né? Toda argila tem, né? Tem na sua composição também. É uma pequena porcentagem de areia. Aí através dessa espátula, colher, estamos fazendo essa pasta. Dá para ver que a argila ela gruda, né? Por ela ter partículas menores, né? Partículas pequenas, né? E por ela reter líquidos, ela cria essa pasta. Como eu disse no começo, eu iria fazer as esferas, né? Como vocês estão vendo, né? As esferas. Como vocês estão vendo. Então, pessoal, a diferença da argila para o solo siltoso ou arenoso é que a argila você consegue fazer essa modelagem, né? Ela não desagrega, por elas serem partículas plásticas, elas acabam se integrando, né? Elas retêm líquidos muito mais facilmente do que o silt. Se fosse um solo siltoso, pessoal, é óbvio que já estaria se desintegrando, pois o solo siltoso, ele parece um talco, né? Ele tem uma textura de talco. E aqui, estou fazendo essa modelagem aqui, como vocês podem ver, para que a gente possa fazer esse movimento, né? Pelo menos chegar na medida de 4 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Veja só, pessoal. Ele vai criando forma, né? Forma de um cilindro, né? De um tubo, né?
até ver a questão da plasticidade. Aqui a gente não está fazendo um teste de liquidez e plasticidade, mesmo porque a gente não tem os instrumentos, né, como o aparelho Casagrande, né, que tem a questão dos golpes, né, aproximadamente uma faixa de 25 golpes, para ver a questão da compactação, plasticidade e liquidez do material. Veja só, ele se molda muito facilmente. E ele não desagrega tão fácil. Fazendo esses movimentos, você pode ver como fica. Então, pessoal, eu não vou adiantar muito esse vídeo aqui, porque eu tenho outros processos para fazer, como tem um processo da frigideira, para ver o teor de umidade do solo, né, o teor de umidade higroscópica. Bom, isso aqui é com base na NBR 7181, né, sobre a análise, né, a análise visual tátil, né, das características do solo, né, para verificar, a sua classificação, a sua granulometria, né, e também, né, as suas características, né, são diferentes, certo? Então é isso aí. Bom, agora vamos partir para o método da frigideira, né? Temos aqui 3 cápsulas, onde a gente vai tirar as medidas. Então essas 3 cápsulas eu coloquei como M1, M2 e M3. Eu vou tirar a tara delas, né? Para ver. O peso dela deu 15 gramas. A M1 deu 15 gramas. Todas são 15 gramas. Opa! Essa aqui deu 14 gramas. E essa outra deu 15 gramas. A tara delas. Bom, agora vamos dar prosseguimento. A gente vai peneirar essa quantidade aqui, aproximadamente 150 gramas, né? Que a gente tem que peneirar. São 50 gramas cada, né? E vamos ver quanto vai dar aqui, questão do material ele úmido. E depois a gente vai passar aqui pro fogão elétrico, né? Fazer todo o procedimento para ver o teor de umidade higroscópica desse material. Vamos agora fazer o peneiramento, né? Vou utilizar a ferramenta, né? Tem esses torrões aqui que tem que quebrar seus grãos para que possa passar nessa peneira. Como vocês estão vendo, sem comprometer as partículas menores.
gente está quebrando e estamos peneirando. E ele está num estado onde as partículas estão integradas, né? Então é típico da argila ter essa característica de pega. E acho que só isso aqui já dá para se tirar né, uma boa quantidade. E vamos ver como é que ele vai se portar. O próximo passo é colocar esse material já peneirado nas cápsulas, pesar, né, ver a quantidade dela úmida, daí colocar nesse rascunho aqui e em seguida fazer o cálculo, né? Fazer o cálculo, em seguida utilizar o fogão elétrico para poder, né, através da temperatura retirar, né, toda a massa líquida, né, o líquido que está na composição, que está, né, nesse material. Vamos deixar ele seco e daí, depois dele seco, a gente vai tirar outra medida, né, para ver se houve diferença, né, se há alguma diferença e qual é a porcentagem de água na argila. Feito o peneiramento, colocado os grãos nessas cápsulas, então eu nomeei aqui massa 1, massa 2, massa 3, e através desse, vamos ver quanto é que vai dar, né? Pesar. Deu 49. Vamos fechar no 50. Então, M1 deu 50. Vou marcar aqui. Vamos ver agora o M2. M2 deu 52. Vou tirar um pouquinho para dar 50. Isso. M2 deu 50. Agora vamos no M3. M3 deu 50. Então vamos adicionar aqui 50. A cápsula deu 15. Total
Total para cada uma deu 65 gramas. 65 gramas, considerando a cápsula. Sem a cápsula, 50 gramas com ele úmido. Agora a gente vai ligar o forno. Vou ligar o forno e vamos aquecer. Vou colocar essas duas cápsulas aqui e vamos aquecer para a gente poder, através da temperatura, retirar o líquido dele através do processo de ebulição ou evaporação. Então, agora estamos partindo para a segunda cápsula aqui, né? Eu vou usar essa pinça. Aqui para segurar o frasco que está quente. A questão da segurança é importante, né? Enquanto o material continua, ele continua muito úmido e agora começa a mudar de cor. Ele começa a mudar de cor e sempre está com esse movimento constante para que a massa líquida, né, o líquido, possa se desintegrar. Vemos agora aqui que ele está ficando amarelo e os grãos estão ficando bem soltinhos. Através de movimentos. Essa temperatura ela chega aproximadamente das 90 a 130 graus, suficiente para 200 graus, suficiente para que essa cápsula, né, metálica possa fazer através da condução, né, possa fazer essa evaporação do líquido entre os grãos de massa. O fogão elétrico ele tem um dispositivo, né, que ao chegar naquela temperatura, né, seu termostato é acionado. Eu acho que aqui já dá. Vamos agora para a cápsula 3 e veja como está bastante pegajoso, significa que ela se encontra ainda, o líquido se encontra na massa da argila, a argila ainda está úmida. E logo ela começa a se integrar. Bastante quente. Então, ó, eu estou, a temperatura está agindo
está agindo nos grãos, ele está saindo, né, tá saindo toda a umidade, então é processo de evaporação. Veja aqui como está ficando, ó. Tá ficando amarelado, tá mudando de cor, ou seja, toda a parte úmida está saindo. Estou fazendo esses movimentos constantes aqui, para que, através do processo de evaporação, a umidade possa se desintegrar da massa. Então está mudando a coloração. E acredito que já dá para fazer o teste. Veja como ela está amarela. Veja só como ela ficou amarela. Mudou de cor, né? Eu vou deixar aqui agora esfriar um pouco e depois eu vou partir para outra cápsula. Bom, feito toda a questão da liberação, né, da umidade nesses frascos, né, nessas cápsulas que já estão frias, a gente vê aqui a diferença, né? A diferença é que aqui, ela úmida, ela tem essa coloração mais escura, e ela seca, ela tem uma coloração mais clara, né? Que ela tá amarelinha, né? Então agora vamos fazer a pesagem, né, dessas cápsulas. Bem, cápsula 1 seca. Vamos agora tirar a medida. Bom, aí pelo que vocês estão vendo deu 47. Então, 47 gramas. 47 gramas. Aqui a M2 deu 47. M2, 47 gramas. Vamos tirar a M2. Agora a M3. M3 deu 47 gramas. Beleza. Bom, aqui está o resultado dessa balança, né? E agora a gente vai calcular. Vou usar a calculadora. Vamos usar a calculadora. A calculadora está sem pilha. Vou usar a calculadora do celular. Bom, pessoal, Então vamos lá. Massa úmida, 50 gramas. Cápsula, 15 gramas. Somando dá 65. Agora, menos... dividindo para... menos 47 gramas, dá 18. Deu um apagão aqui.
Então, aqui deu 18, certo? 18 gramas. A M2, 50 mais 65, menos a massa seca que deu 47, então menos 47, 18 tudo. Então, 18 gramas, certo? Beleza. Então, a média deu 6,38. Como a gente chegou nessa média? A gente pegou das três cápsulas o resultado de 6,38. E daí a gente somou 6,38. 6,38 deu 19, aí divide por 3, né? Porque é M1, M2, M3, divide por 3, que é igual a... Opa! De novo, 6,38 mais 6,38 mais 6,38 é igual a 19,14 dividido por 3 é igual a 6,38. Então o resultado do meu cálculo resultado dessa amostra deu 6,38, considerando a média também. Agora vamos partir, né, para o método estufa. Bom, agora vamos para o método da estufa para a gente finalizar esse trabalho. Vamos pegar aqui as cápsulas, vamos colocar na tara, né? Então a gente colocou, deu 33. Então M1 deu 36 gramas. Vamos aqui. M2 deu 34. Vou tirar um pouco dessa. Tem que tirar um pouco para dar 33. Então, M2, 33. Agora, M3, vamos tirar mais um pouco. Tem que dar tudo. Deu 33 gramas. Então, vamos trabalhar com 33 gramas. Essas cápsulas aqui serão levadas na estufa. A estufa que vamos ser sedimentada aqui. Bom, eu estou aqui com as cápsulas. A estufa está aquecendo. Então eu vou colocar essas 3 cápsulas na estufa. E daqui 24 horas eu vou retirar para ver como ficou. Aí deu certinho as 3. Tá certo? Então daqui 24 horas a gente vai verificar como ficou. Bom, depois de 24 horas, agora vamos ver como é que ele tá. Eu vou retirar a cápsula
né? Eu vou retirar a cápsula pra gente poder medir, mensurar. Vou pegar essas duas aqui. Com muito cuidado, tá muito quente. Eu vou deixar em cima dessa placa de vidro. Essas duas. Vou pegar essa outra aqui. Vou deixar esfriar agora. Deixar esfriar uns 5 minutos para que depois eu possa fazer os cálculos que eu preciso fazer. Bom, após esfriar, agora a gente vai fazer a pesagem, né, para determinar o teor de umidade higroscópica pelo método estufa, beleza? Vamos lá, nós temos aqui inicialmente a massa úmida, né, as cápsulas, elas têm um peso, o mesmo peso de 15 gramas e foi tirado 33 gramas, né, considerando os 15, ou seja, só de massa úmida, só a massa foram 18 gramas. Então são 18 mais 15 é igual a 33 gramas. Agora a gente vai pegar essas cápsulas que já saíram da estufa, estão frias, e vamos agora pesar elas aqui. O peso, vamos ver. Deu 28 da cápsula M1, né? M1, 28. Massa seca deu 28 gramas. M1. M2, massa seca mais cápsula deu 27 gramas. 27 gramas. E M3, massa seca mais cápsula, M3 deu 27 gramas. Agora ficou simples para a gente fazer esse cálculo dessas gramas, né? Então, peso inicial, cápsula mais a massa, 33 gramas, menos peso da cápsula mais massa seca, M1, no caso, é 28 gramas. Então, ficou 33 menos 28, 5 gramas. Então, 5 gramas é o teor de 5 gramas é o teor de umidade multiplicado por 100, deu 5 gramas, certo? Vamos ver a massa, vamos ver a M2. M2, massa inicial 33 também, menos 27,
33 menos 27 é 6 gramas. E daí se repete também na M3 menos 27, dá 6 gramas. Agora a gente vai pegar esse resultado aqui e vamos dividir pela massa seca mais a cápsula, que vai ficar assim. M1 5 dividido por 28 vezes 100 deu 17. Deu 17,86. 17,90 gramas de porcentagem. Agora M2 6 dividido para 27, 0,2 vezes 100 deu 22. Deu 22,22. Repete também, deu 6 dividido para 27 vezes 100 deu 22,22. Teve uma diferença aí. Mas vamos considerar aqui. Vamos fazer a média delas. A média deu 20,78 gramas Celsius. Então essa é a média. Então, só para finalizar, o método estufa, eu fiz esse cálculo com base na soma da cápsula, né, que deu aqui com a média, deu 20,78, né, 20,78. Então eu peguei o ponto de referência, 18 gramas, né, de massa úmida, mais 15 gramas a cápsula. As 3 cápsulas dão 15 gramas e as três cápsulas deram 18 gramas. Então, somado a 15, deu 33 gramas no total. Daí eu utilizei a fórmula, né, e cheguei nesse resultado de aqui no M1 17,85, no M2 22,22, no M3 22,22. Aí eu fiz a média dos três, né, que é a soma, as somas das 3 partes, as somas dos 3 dividido por 3. Aí eu cheguei nessa média de 28,78 gramas Celsius de umidade, né, que a massa pode, né, receber para um nível de compactação e praticidade.
Agora, se eu for desconsiderar a questão das cápsulas, se eu for fazer somente as massas, tanto a massa úmida quanto a massa seca, a conta ela me sugere um valor alto, Por quê? Porque a M1 deu 18 gramas, a massa seca da M1 deu 13 gramas. Aí eu utilizei 18 menos 13 deu 5. 5 dividido para 13, 5 dividido para 13 vezes 100, dá 38,46 gramas, né, de massa líquida. M2 deu 18 gramas, massa úmida. A massa seca deu 12 gramas, né? Aí eu utilizei o método, né, a fórmula, 18 menos 12, deu 6. 6 dividido para 12, multiplicado por 100, vai dar 50. Então, M2 teve um valor de 50 aqui. É um pouco alto, né, em relação a 38,46. M3, só de massa, deu... Inicialmente a massa úmida deu 18 gramas, massa seca 12 gramas, então 18 menos 12, 6, 6 dividido para 12 vezes 100, deu 50. Aí eu peguei esses valores e fiz a soma para poder tirar a média. A média deu 105,12 graus Celsius, 12 graus, né, de líquido, né, 12 gramas. Considerando, né, essa taxa alta. E é isso aí. Então, eu finalizo aqui esse trabalho de mecânica dos solos, né, mecânica dos solos e geologia.